Olá, amigos e amigas da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 14 da NET e 19 da BTV. No programa de hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Legislativa o vereador Ivan Nats, do PDT. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo conosco. Obrigado, Marcão. Prazer pelo convite. Parabenizar a TVL pelo novo estúdio, né? Pela forma como tem modernizado todo o sistema da TVL, é um exemplo para o estado de Santa Catarina. Uma oportunidade ímpar de conversar com a comunidade sobre as ações aqui na Câmara de Vereadores. Vereador, o senhor tem cobrado muito dos governos no plenário da Câmara. Tem cobrado do governo municipal, tem cobrado do governo estadual e tem cobrado também do governo federal. O senhor tem cobrado principalmente as promessas que não são cumpridas. No que diz respeito ao governo estadual, desde a semana passada, o senhor tem cobrado muito com relação à BR-470, não é verdade? Nós estamos vivendo um problema de mobilidade urbana gravíssimo, né? E não se observa nenhuma solução a curto prazo. Nós temos a promessa da continuidade da Via Expressa, chamada S68, que é a ligação com a Vila Itopava, que é fundamental para o desenvolvimento não só de Blumenau, mas também de toda a região norte da cidade, da região que mais cresce, que é a região das Itopavas. A S68 não se vê nenhuma movimentação, né? O fato da BR-470, que é indispensável para que possamos voltar a concorrer com o litoral do estado. Hoje, o litoral do estado de Santa Catarina tem muito mais atratividade para investimentos do que o Vale do Itajaí, ou o oeste tem mais possibilidades de investimentos do que o Vale. Nós estamos atravancados por problemas de mobilidade, principalmente pela nossa única via de escoamento, que é a 470. Não precisa explicar para ninguém, não só a questão de segurança, da proteção à vida, que é aquela rodovia, mas também como um instrumento fundamental de desenvolvimento da região. A ponte do Vale do Itajaí, a ponte do Vale, que é aquela ponte lá de Ilhota, os empreiteiros estão trabalhando com 3 pessoas para construir uma ponte. A ponte de Gaspar, né, parada, completamente parada, o canteiro de obras foi abandonado, aí no âmbito do governo federal. Também a questão do contorno de Gaspar, aqui o entroncamento com o Antônio Raio, ligando a região do Garcia, que é um sonho da comunidade do Vale do Itajaí. Também é uma cobrança que a gente faz constantemente do governo do estado. E, lamentavelmente, além de se fazer essa cobrança, não se recebe uma resposta efetiva. Muito pelo contrário. As notícias que a gente tem é que do Vale do Itajaí está completamente abandonado, tanto pelo governo federal quanto pelo governo estadual em questão de mobilidade urbana. E a que se deve isso? Por que o povo do Vale do Itajaí tem sido esquecido pelos governos? Acho que o cansaço da nossa representação política. Nós estamos já há muito tempo com os mesmos deputados federais. Há muito tempo que a gente não elege um senador da República efetivamente comprometido com as coisas aqui do Vale. No aspecto estadual, na elite do governo estadual, também não se tem nenhum nome, né, de peso para trazer para cá os investimentos que a gente precisa. Por exemplo, no governo do falecido Kleino Bim, nós conseguimos construir o Anel Viário Norte, conseguimos construir aquela ponte, né, do Anel Viário Norte da República Argentina, conseguimos construir a Rua Bahia, conseguimos construir com verbas estaduais algumas obras do governo do estado. Foram as últimas obras de mobilidade do governo do estado em Blumenau. Isso no governo do falecido Pedro Kleinobin, né? Naquela época nós tínhamos o secretário Paulo Gouveia como secretário de Transportes do estado. Também naquela época se conseguiu revitalizar toda a Jorge Lacerda, ela foi toda recapeada, foi toda modernizada, e de lá para cá não se fez absolutamente mais nada. Então, como a gente não tem nome no governo estadual, e a nossa representatividade no governo federal e no governo estadual ela é cansada, porque ela é a mesma há 20 anos, não se consegue ampliar as nossas vozes no sentido de cobrar efetivamente a atenção do Vale. Outras coisas também que eu observo, Marcão, é que os votos dos nossos deputados estaduais, nossos deputados federais, eles têm caído significativamente no Vale. Como os nossos deputados estaduais e federais têm perdido muito voto no Vale do Itajaí, eles têm migrado para outras regiões.
para compensar esses votos que estão perdendo localmente. E aí eles migram para outras regiões e acabam concentrando a distribuição de recursos que seria para o Vale nessas regiões a fim de compensar os votos que perdem aqui. E aí um deputado acaba tendo que trabalhar para o estado inteiro. O resultado é esse que a gente vê aí. Representatividade do Vale do Itajaí, zero. Né? Não sou eu que vejo, é a comunidade que vê isso. E aí a gente não recebe respostas, nem da questão do aeroporto e navegantes, do nosso próprio aeroporto Quero-Quero. E, enfim, no âmbito estadual e federal, eu acredito que a nossa representatividade tem deixado muito a desejar. O vereador Bernardo, o senhor tem falado também, cobrado muito do governo municipal com relação à mobilidade urbana. Existe até toda uma discussão que é realizada aqui na cidade de Blumenau com relação à mobilidade, mas hoje, em horário de pique, em determinados dias, para você andar 5, 8, 10 quilômetros, às vezes você perde 1 hora no trânsito de Blumenau. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho por que Blumenau também não evolui nesse aspecto. Bom, vamos imaginar o seguinte, o cidadão que tem uma empresa lá na Vila Itupava, vamos colocar mais baixo, vamos colocar aqui na Itupava Central, o cidadão que tem uma pequena empresa, aí quebra uma determinada peça da fábrica dele, uma determinada peça de uma máquina, e o mecânico dele, o ferramenteiro, está lá na Garcia. Então ele tem que pegar essa peça lá na Itupava Central, fazer atravessar toda a cidade para ir lá consertar essa peça, trazer de volta. Um dia de trabalho completamente perdido. Assim acontece com os pequenos distribuidores de produtos, acontece com toda pequena empresa. A cidade está inviabilizada em termos de mobilidade. Não há mais horário. Antes nós tínhamos um problema com o horário de pico, agora não há mais nem isso. Nos falta pontes, né? E se observa que nós temos uma grande malha viária de estradas. Eu não vejo, senão Alberto de Campos, talvez o contorno da Velha Garcia, eu não vejo nenhuma outra possibilidade de criar uma nova estrada na cidade. Ela não foi planejada. E como a cidade não foi planejada, o que nos falta é planejamento. Nós temos problema de planejamento. A cidade não tem planejamento de mobilidade. Não há um planejamento de mobilidade. Veja bem, Marcão. Tu anda pela Rua São Paulo, Rua 2 de Setembro, essas ruas de tráfego intenso aqui, a Castelo Branco ou aqui a Rua das Palmeiras. Tu vai encontrar o caminhão do concreto trabalhando encostado na rua. Tu vai encontrar a foz cavando buraco. Tu vai encontrar uma caçamba que está colhendo restos de construção civil. Tu vai encontrar um pedreiro virando um concreto com a bitoneira em cima da calçada. Não há nenhuma forma de planejamento. Se faz as obras no horário que quer, se cava a cidade durante o dia. Hoje a Foz faz toda a obra durante o dia, quando ela poderia perfeitamente fazer todas essas obras no período noturno. Não se coloca a Foz para fazer as obras durante o dia, apenas à noite, aliás. As obras são feitas todas ao dia. Hoje, inclusive, lá na frente do meu estacionamento, no meu estabelecimento, onde eu trabalho, não se pôde acessar, não teve acessibilidade, os carros não puderam entrar, quando uma obra poderia ser feita tranquilamente durante a noite. Então, nos falta planejamento. Na verdade, nos falta planejamento em questão de mobilidade. Outra coisa que observo é, por exemplo, nós sempre queremos resolver os nossos problemas de planejamento, e eu falo agora como mestre, eu tenho mestrado em desenvolvimento regional, eu sou catedrático nessa matéria, não que seja mais ou menos que os outros, mas eu tenho um título de mestre na questão de desenvolvimento regional, e aí se incorpora a mobilidade. Nós cometemos erros graves. Por exemplo, o governo comete erros graves. Nós mandamos para o Japão nossos técnicos, nós mandamos os nossos técnicos para a Europa, nós mandamos os nossos técnicos para a América Central, Nicarágua, Bolívia, nós mandamos para a América do Sul, né, para ver como se resolveram os problemas de mobilidade nesses locais. Mas nós não mandamos para Curitiba, nós não mandamos para São Paulo, nós não mandamos para Goiás, onde se está travando uma guerra violenta contra essa questão de mobilidade, para ver o que esses municípios, por exemplo, Curitiba, têm feito para poder efetivamente resolver o problema da mobilidade. Nós estamos buscando a solução no velho mundo, quando a solução às vezes está muito próxima da gente. Então o governo não tem uma visão estratégica. A visão estratégica do governo passado, naquela proposta do Blumenau 2050,
desapareceu, o governo trabalhou naquela proposta de 2050, o atual governo veio e jogou aquele lixo fora, criou agora um novo programa, que estão aí fazendo audiências públicas. Então, assim, é um remendo em cima de remendo, um remendo em cima de remendo. Nos falta, então, obra de fato não acontece. Né? A gente só vê manchetes. Participaram da audiência pública para isso, audiência pública para aquilo, audiência pública para isso, para aquilo, mas, na verdade, a obra não se vê de fato. Por quê? Porque é uma completa desorganização em termos de planejamento urbano. Não há planejamento urbano na cidade, zero, zero. Cada um faz o que quer, cada construtor faz da forma que entende, ou a obra, a Foz faz como quer, enfim. Né? E isso tudo acaba atrapalhando, né? Atrapalhando a mobilidade dos ônibus, dos caminhões, da cidade como um todo. Às vezes um pequeno caminhão descarregando já é motivo suficiente para trancar todo o trânsito na Rua 15. Então, talvez a gente tivesse que fazer isso, os caminhões só poderiam ter acesso ao centro da cidade, por exemplo, no período noturno. Nós temos que ter um planejamento claro, que possa ser execuível e não precisa estar associado a obras faraônicas, porque as obras faraônicas elas acabam não acontecendo. Então eu faço uma crítica muito violenta à questão de mobilidade urbana, à questão de planejamento estratégico e a falta de representatividade nos âmbitos federal e estadual. Nós temos uma outra eterna discussão aqui na cidade de Blumenau, que é justamente a criação de uma guarda municipal armada ou não armada, mas a criação de uma guarda municipal. E essa discussão não vai para o papel, não se transforma em lei, ou seja, nós não temos esse serviço prestado à nossa população. Eu quero saber do seu posicionamento com relação a isso no próximo bloco, pode ser? Obrigado. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Ivan Nats, do PDT. É um minuto só e a gente já volta. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo a visita aqui nos estúdios da TV Legislativa do vereador Ivan Nats, do PDT. Vereador, falávamos no final do bloco passado sobre essa eterna discussão aqui na cidade de Blumenau, no que diz respeito aí à criação de uma guarda municipal, armada ou não armada, mas a criação de uma guarda municipal que Blumenau faz já há muitos anos e não consegue tirar do papel. Qual é o seu posicionamento? Olha, Blumenau é uma cidade tipicamente controvertida, né? Se for ouvir 10, vai ter 25 manifestações diferentes, de 10. Então nós precisamos de um gestor que tenha coragem e personalidade para fazer as coisas que ele acredita, que ele diga, vai ser assim, e ponto. Eu sou plenamente a favor da Guarda Municipal, a favor da Guarda Municipal até maior, como a Guarda Metropolitana, talvez a Guarda Metropolitana é formada por um consórcio com os municípios vizinhos, Gaspar, Indaial, Timbó, talvez aqui os municípios vizinhos, é um passo ainda para frente, mas a Guarda Municipal é fundamental. Florianópolis já tem a sua Guarda Municipal, Balneário Camboriú agora abriu o concurso público para mais 62 agentes da Guarda Municipal, Joinville já está com a sua Guarda Municipal em formação. Eu, há muito tempo atrás, Marcão, ouvia nos debates de candidaturas a prefeito, que segurança pública é responsabilidade do Estado. Mas não é só do Estado. O Estado ele tem a sua responsabilidade com a Polícia Militar, com o sistema de segurança como um todo, os presídios, enfim. Agora, um prefeito e um governo, ele tem que ter responsabilidade com a segurança pública idêntica ao do Estado. Iluminação de ruas, às vezes pintar uma simples faixa, manter a segurança próximo de grandes movimentos. O Estado tem que estar presente. Esse é o fato. Eu tenho o prazer de viajar muito pelo mundo e como eu tinha meu filho vivendo lá nos Estados Unidos, eu a cada 3, 4 meses eu tinha a oportunidade de viajar aos Estados Unidos e observar os estados americanos, as pequenas cidades americanas, não as grandes, mas já é assim, mas as pequenas também. Se tu ficares na esquina, a cada 5 minutos vai passar uma viatura. Qualquer cidade dos Estados Unidos, a cada 5 minutos passa uma viatura. É a presença do Estado. O Estado presente, o Estado estando na rua, o Estado estando ali, observando. O Estado passa por aqui. Quando o Estado está se mostrando presente, a criminalidade, ela esvazia.
Então nós temos que criar um mecanismo de apoio àquilo que a gente não recebe do governo do Estado, que é a segurança pública. Então a Guarda Municipal deve ser implementada. Eu tenho conhecimento, por exemplo, que o governo abortou a ideia, convenceu os 5 gestores, que dizem que tem um grupo de 6 entidades aí que comandam a cidade, de que a Guarda Municipal custaria um dinheiro que o governo não tem. Dá para fazer, dá para cortar gastos, dá para unificar secretarias, dá para cortar alguns diretores, extinguir a própria Secretaria de Segurança, a Secretaria de Segurança do Cidadão, transformar essa Guarda Municipal numa diretoria, a fim de captar os recursos, mas sou plenamente a favor. O Estado presente, a bandidagem ausente. Então, Blumenau, Marcão, comete um erro muito grande. Nós sempre somos pelo menos. A gente sempre é pelo menos. A gente nunca é pelo mais. E eu costumo dizer para meus amigos, nós não somos Orteia. Orteia é a menor cidade do estado de Santa Catarina. Nós não somos Orteia. Nós somos uma cidade da importância de Joinville, da importância de Florianópolis, da importância de Chapecó. Então não podemos ficar para trás. Nós já não temos um estádio municipal, já não temos um time de futebol, já não temos segurança pública, já não temos um hospital regional. Nós sempre nos contentamos com o menos. Né? Então eu sou a favor da Guarda Municipal. Se eu fosse um gestor municipal, já teria implantado, teria encontrado recursos junto ao governo federal, junto a parcerias público-privadas, enfim. Mas eu teria colocado a Guarda Municipal com um contingente de 40, 50 homens no primeiro período, depois ampliar no segundo ano para 80, 100 homens, porque eu acredito plenamente que a presença do Estado afugenta a marginalidade. E a Guarda Municipal é fundamental para que isso aconteça. Onde ela existe, funciona bem. Então não tem razão para não termos. Você telespectador, você sabe quanto você paga de imposto municipal? Quanto no seu dia a dia você paga de imposto municipal? O que volta para o Blumenau? Né? Se você não sabe disso, entrou um projeto de lei, até o senhor entrou com um projeto de lei na semana passada, que fosse instalado aqui na cidade de Blumenau um impostômetro, até para que o blumenauense acompanhe tudo aquilo que ele está arrecadando em termos de imposto e onde estão sendo aplicados esses valores, não é isso, vereador? É isso, Marcão. Para aproveitar a tua pergunta, aproveitar quem nos acompanha pela TVL, eu tenho muita dificuldade de aprovar meus projetos aqui no Legislativo. Quando no primeiro ano fui líder do governo, tudo que eu fazia era aprovado, né? Não tinha nem discussão. Eu fazia e era aprovado. Só que nós estávamos num período muito inexperiente. No primeiro ano, não se sabia muito bem o poder que tinha. Né? Dizem que no primeiro ano a Câmara manda no prefeito, no segundo ano a sociedade manda na Câmara e no prefeito, e no terceiro ano o prefeito manda na sociedade e na Câmara, porque se vai ganhando experiências. Eu, então, naquele primeiro ano, podia aprovar todos os projetos que eu queria, mas não tinha experiência suficiente para apresentá-los. Né? Precisa de maturidade, né? E é natural. Quem chega aqui pela primeira vez precisa de um período para se adaptar. E agora eu tenho muita dificuldade de apresentar meus projetos, de aprovar meus projetos, porque eu sou da oposição. Tenho feito críticas à atual gestão e isso, a base, me retribui vetando meus projetos. Então agora nós apresentamos vários projetos, projeto de acessibilidade, projeto do impostômetro municipal. O que é o impostômetro municipal? É que o cidadão abra a página da prefeitura e saiba quanto a prefeitura arrecadou de impostos, quanto ela tem no caixa e quanto ela recebeu do governo federal, quanto ela recebeu do governo estadual, para que a gente saiba exatamente quanto dinheiro tem lá dentro e o que se está fazendo com esse dinheiro. É para ampliar a lei de transparência. Nós já temos o impostômetro nacional e há uma discussão de criação do impostômetro estadual e nós queremos criar um impostômetro municipal para que o contribuinte, aquele que paga efetivamente o imposto, saiba quanto tem no caixa, como é essa movimentação diária e possa acompanhar o que está se fazendo efetivamente com esses recursos. Nessa mesma balada, aí, o senhor também apresentou o projeto do voluntariômetro. O voluntariômetro seria uma forma de reconhecer as entidades que, de uma forma ou de outra, contribuem gratuitamente para o desenvolvimento da cidade. Né? Nós temos que premiar essas entidades que, de sol a sol, fazem
como se diz no ditado, das tripas do coração, para poder entregar gratuitamente boas coisas para a cidade, né? Então, essas empresas, é uma forma de a gente criar um prêmio àquele que de uma forma ou de outra trabalha no voluntariado. Eu nunca tinha trabalhado no voluntariado. Nós criamos o Instituto William Natz, depois que eu perdi meu filho, que ele atende vítimas de trânsito, né, de todas as formas. A gente empresta cadeira de roda, cama de banho, andador, botas ortopédicas, encaminha de privado gratuitamente. E é tão legal, tão bacana o voluntariado. A Ana, que é minha esposa, que ajuda lá, ela ganha ovo, ganha pato, ganha marreco, o pessoal manda flor. As pessoas retribuem o atendimento do voluntariado com o carinho, com uma coisa simples, né? Chega ali com uma dúzia de ovo para entregar, eu vim trazer esse ovo que eu colhi lá da minha galinha para a senhora, em forma de reconhecimento pelo que a senhora atendeu a nossa família. Então é muito legal o voluntariado, acho que é fundamental, e isso é um tema no mundo inteiro. O mundo inteiro está falando de voluntariado. Certo. Vereador, eu gostaria de abordar um outro assunto que o senhor tem abordado muito na Câmara de Vereadores, que trata aí sobre as questões do CETERB. Inclusive, o senhor, na semana passada, o senhor denunciou aí que existem aí, alguns funcionários que poderão estar ganhando aí hora extra, ganhando mais de hora extra como salário, do que salário propriamente dito. O que são essas denúncias que o senhor fez aqui no plenário do Legislativo? Bom, eu trabalhei praticamente 12 anos no CETERB. Eu fui fiscal de transporte coletivo, eu era um desses caras que andava no ônibus, verificando se o horário foi cumprido, se estava tudo certo dentro dos ônibus. Eu fiquei 12 anos na rua olhando ônibus, quando fiscal, concursado do CETERB. E aprendi muito lá dentro do CETERB, conheço o CETERB como poucos, e não mudou nada. De 15 anos para cá, 20 anos para cá, quando eu saí, continua a mesma coisa. Eu passei a observar as contas do CETERB desde a questão dos radares, do excesso de multa. Eles multaram 54 mil pessoas nesses últimos 4 meses. Então precisa saber o que vão fazer com o dinheiro, né? São cerca de 8 milhões de reais que estão no caixa. Então precisamos cuidar desse dinheiro. Então eu tenho observado o CETERB assim como uma marca da nossa administração aqui. E dentro dessas observações que a gente fez, cumprindo o papel de fiscalizar, eu notei que, por exemplo, que agentes de trânsito chegam a ganhar 6 mil reais em hora extra. 6 mil reais. Tem agente de trânsito que ganha 4 mil reais de salário e 7 mil de hora extra. Tem agente de trânsito que ganha 6 mil de salário e 8 mil de hora extra. Então isso me chamou a atenção, a quantidade e volume de horas extras. Então nós fizemos essa investigação, identificamos vários pagamentos e nós encontramos a razão pelo qual essas horas extras eram pagas de tanto volume. Por exemplo, alguns guardas têm salário muito melhor do que profissionais liberais. Eu tenho certeza, por exemplo, que tem guarda de trânsito de Blumenau, certeza não, está lá no portal Transparência, que ganha mais que um médico, ganha mais que um engenheiro, ganha mais que muitos profissionais. Um dos maiores salários da prefeitura é pago para alguns agentes de trânsito. Então, quando se convoca essas pessoas para fazer hora extra, esses caras ganham hora extra de acordo com o salário deles. Então, por exemplo, uma hora extra de um cara que ganha 10 mil reais de salário como agente de trânsito, significa 100 reais. E para aquele que ganha 1.500 reais, que faz a mesma função, porque há desequilíbrio de salário, simplesmente só 7 reais. Então, aqueles que ganham ótimos salários são os primeiros a fazer hora extra. Porque a hora extra para eles rende muito bem. E não tem como impedir. Então, o que a gente propôs para o governo? Nós propusemos ao governo que fosse criada a escala de trabalho. A escala de trabalho, porque sábado e domingo os guardas não trabalhavam. Trabalhavam de segunda a sexta, 40 horas. Sábado e domingo não tem expediente. Então, se precisasse de um acompanhamento, um velório, uma passeata, tudo tinha que pagar hora extra para os guardas. Então, a gente propôs ao governo que criasse a escala de trabalho. 6 horas diárias, de segunda a sábado. E aí a gente acaba com as horas extras. O governo adotou, já está entrando em funcionamento. Então, nós estamos combatendo essa questão do pagamento de horas extras lá no CETERB e muitas outras irregularidades, né, como a questão da fiscalização do transporte coletivo, questão das multas, essa questão do radar, que é um crime contra Blumenau. Enfim, os olhos sempre bem abertos lá para o CETERB. Tá certo, vereador. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Não vou falar do governo Napoleão. Eu queria fazer uma breve avaliação do governo Napoleão Bernardes. Não poderia sair daqui sem falar, né, do governo Napoleão, né, da gestão atual. Eu fui um dos 72% do eleitor que apostei no atual governo, votei no prefeito Napoleão, minha família também votou, meus amigos.
mas eu confesso que foi uma grande decepção, na minha visão. É um governo com muita fala, muita mídia e pouca ação, né? Um governo que consegue transformar 2 palavras em 25 frases, mas não consegue transformar um caminhão de brita e 2 sacos de cimento numa obra. Não há obra desse governo. E também não foi prometido coisas significativas, como mais com menos, fazer mais com menos. A questão da gestão política, que se prometeu que ia governar com poucos partidos, não é verdade. O número de cargos comissionados está totalmente desassociado. E mais, Marcão, nós estamos prevendo a redução de fundo de participação dos municípios de 6% para 9%. Ano que vem nós teremos queda significativa do repasse de recursos da União e do Estado. E não se vê nenhuma movimentação do governo prevendo já essa queda. Muito pelo contrário, o governo continua colocando comissionados, continua contratando gente, não demitiu ninguém, não unificou secretarias, não está se preparando para o caos que vai vir. Isso me preocupa. A questão da Glória, que é um fato que o governo não tem feito absolutamente nada para resolver o problema da empresa nacional da Glória, para evitar o caos. A questão da ponte do centro, ontem o secretário esteve aqui e disse que a ponte não vai sair. A ponte não será construída, resultado, a decisão de mudar o traçado da ponte nos deixou sem ponte nenhuma. Então é um governo, ao meu ver, totalmente equivocado, totalmente sem planejamento, sem controle, sem linha, o que me deixa muito triste, porque a cidade retroagiu em termos de crescimento e nos decepcionou ainda mais a classe política, porque quando eu olhava aquele menino falando, eu acreditava nele, acreditava que aquilo podia ser verdade. E depois, como eu frequentei 1 ano o governo e observo todos os passos, eu vejo que a gente errou. Lamentavelmente, a gente errou e nós vamos ter que corrigir isso aí no próximo ano. Tá certo. Vereador, obrigado pela sua presença aqui no programa, viu? Obrigado, um abraço. Obrigado por quem nos acompanhou. Sucesso. Obrigado. O vereador Ivan Nates, do PDT, foi entrevistado de hoje aqui no Fala. Fala, fica por aqui. Voltaremos na semana que vem entrevistando outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.